Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos ao 6º episódio da 3ª temporada do Swiftcast, o maior podcast sobre a cantora e compositora Taylor Swift no Brasil. O Swiftcast é uma parceria entre o Taylor Swift Brasil, o maior e melhor portal de notícias sobre a Taylor na América Latina, e o diretor e produtor Thiago Souza, @TixVerso no Instagram. Eu sou a Duda. Eu sou a Laura e nós somos as hosts do Swiftcast. Hoje a gente tá aqui só com a Ju, o Luan nos deixou. Oi, Ju! Oi, gente, tudo bem? Nossa, eu tô muito feliz de estar de volta para falar com vocês, divas, divos e dives, sobre esse babado que aconteceu hoje. A gente tá gravando na sexta-feira, dia 19, e primeiro a gente vai falar sobre um pouco, né, sobre as primeiras faixas dos álbuns da Taylor, as famosas first tracks, né, que são as primeiras faixas de cada álbum. São aquelas que, enfim, que abrem o álbum, que apresenta ali o conceito. Na minha cabeça, né, e eu acho que também na cabeça da Taylor, essas primeiras tracks são as que vão, entre aspas, representar o álbum, mas tipo, é tipo a primeira impressão que a pessoa tem, né? E são muito importantes. E a gente já fez um episódio aqui no Swiftcast sobre as closing tracks da Taylor, que são as últimas, são as faixas que encerram o disco. Então não deixem de ouvir, né? Volte ali pra trás, tá muito legal, eu adoro esse episódio. E, como eu tava dizendo, vocês sabem que a Taylor ela é muito perfeccionista. Então a posição de cada faixa no álbum, ela tem um motivo, né? A gente consegue pegar ali na carreira dela várias que têm similaridades, né? Tipo as track 6, as 9, as 10, as 13, né? Quando o álbum tem. Então, então a gente tá querendo trazer pra vocês essas que a gente acha mais importante. A gente já tem das closing tracks, hoje a gente tá fazendo das primeiras faixas. Talvez aí depois do Showgirl tenha a track 5, não sei. Aí vamos deixar aí Será? pro mundo aí decidir. Tô sentindo uma coisa. Bom, e falando das primeiras faixas dos álbuns da Taylor, né, a gente vai citar aqui a mais importante do momento, que é a do Showgirl, The Fate of Ophelia. A gente já falou um pouquinho sobre essa faixa alguns episódios atrás, né, no episódio sobre o anúncio do álbum. E a novidade de hoje é que essa vai ser não só a faixa de abertura, né, do The Life of a Showgirl, mas também vai ser o primeiro single, né, do álbum que a Taylor anunciou hoje, né, sexta-feira. E foi uma coincidência até, porque a gente até já tinha pensado no tema desse episódio ser sobre as opening tracks, né? E por coincidência, justo hoje, a Taylor anunciou a primeira faixa do álbum novo como single. Então, meio que casou, assim, a coincidência das duas coisas. E foi muito engraçado, né? Mas acho que justamente o que a gente já sabia do álbum era... A gente sabia mais dessa faixa, né? Porque ela já tinha dado uma pista no podcast do New Heights, que ia ser sobre a personagem de Shakespeare. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa faixa e todas as primeiras faixas dos álbuns da Taylor aqui nesse episódio. E gente, primeiro vamos recapitular antes da gente começar, né, a falar sobre cada faixa, sobre a Ophelia, enfim. Gente, esse anúncio, meu Deus do céu, vamos falar um pouco. Hoje a Taylor anunciou, né, caso você esteja vivendo aí debaixo de uma pedra, caso você não siga o TSPR, não tenha as notificações ativadas, primeiro, segue e vai lá ativar a notificação. Segundo, a Taylor anunciou a estreia do filme, né, que vai ser sobre... Não vai ser um álbum visual, não vai ser um filme, tipo... Não vai ser um filme, como eu posso explicar? Tipo da Miley Cyrus, eu acho que foi o último aí que lançou, né, mais famoso, assim. Que ela, cada faixa tem um clipe super elaborado, não vai ser assim, né? Vai ser, pelo que ela disse, vai ser um pouquinho mais diferente. Ele vai lançar nos Estados Unidos no dia 3 de outubro, vai ficar nos cinemas até o dia 5. Até o dia 6, aliás. Não, até o dia 5. 3, 4, 5. Até dia 5. E se chama Release Party of a Showgirl. Que vai trazer, né, então a história, a história ali do... Não digo do álbum, mas de cada música. Com os bastidores da criação que ela fez na The Eras Tour, né, com o Max Martin e o Shellback. Vai trazer também os lyric videos
E o videoclipe de Ofélia, que é o lead single, né? Que ela não vai lançar antes do álbum, né? Vou deixar bem aqui, bem claro. Tudo isso tem 1h e 29 minutos de duração. Algumas redes de cinema já revelaram que o filme também vai sim estrear no Brasil. Mas a gente Ela acredita. vem. Ela vem, gente, ela já vem. Mas a gente acredita que provavelmente, né, não vai ser no mesmo dia dos Estados Unidos, que vai ser dia 3 ali, junto com o álbum. Vai ser posteriormente. O que vocês acharam na notícia? Julinha, conte para nós seus pensamentos. Então, quando saiu a notícia, eu tava trabalhando, né, infelizmente. Como E sempre, aí, Julia como CLT, sempre, né, gente? faça uma carreira, faça uma carreira influencer do TSBR vingar, que daí a gente paga um salário para cada DM. Exatamente, gente. A gente não trabalha, só vive por vocês. Assim, maravilhoso. Então, eu estava Oi. trabalhando, né? E aí houve uma movimentação. Tô sentindo uma coisa, assim, no grupo do TSBR. Tô Aí, sentindo tipo uma assim, coisa. tô sentindo uma coisa. E, tipo assim, meio-dia. Não foi meio-dia, pera. Foi, tipo, uma pra. Foi 1 para 2 da tarde, não foi? Foi uma hora. Foi 1 hora. Vai meio-dia, peraí. O grupo não tá tão movimentado assim, né? É mais à noite, tal, que a gente movimenta mais. Assim, esse horário a gente tá. Alguns gatos pingados, a Nathalie também tá lá. Os Enfim. desempregados, né? Os que não É, fazem nada. exatamente. E aí eu vi assim sobre uma mensagem do Felipe falando que ia começar, né? A gente acreditou que ia ser o anúncio. E aí ele só jogou assim no grupo. O filho, né? O filho é single. E aí, aí tipo, eu surtei, né? Eu falei, gente, não sei o que, como assim? Todo mundo surtou. Só que aí, gente, quem foi? Foi o Luan que chegou e perguntou da onde é que veio essa informação. E aí, o que acontece, gente? A gente já falou sobre isso aqui. O Felipe, ele só traz 2 anúncios. Ele traz 2 anúncios do grupo. Primeiro, anúncio de morte. Todo mundo que morre, ele manda lá no grupo. Ele é o nosso cavaleiro do apocalipse. Assim, a pessoa, tipo, pode ser qualquer pessoa, gente. Pode ser, tipo assim, Arlindo Cruz, Ozzy Osbourne, Preta Gil. Ele fala que a pessoa morreu. E o segundo é fake news. Gente, ele solta muito fake news. Assim, tadinho, né? Ele quer compartilhar a notícia, a gente entende. Então eu achei, putz, é fake news, né? Já que ninguém tá falando. Ficou assim um cri-cri no grupo, porque ele sumiu, ele soltou e sumiu. Aí tudo bem, aí depois a gente teve a confirmação, a Taylor postou, enfim. E aí, eu gostei, sabe? O que que acontece, né? O filme ele vai vir mais tarde aqui pro Brasil. Só que eu acho que até esse ponto a gente já vai ter visto praticamente, sei lá, 90%, vai, 100% se sair o Drive no stream, né? Nossa, não falei esses nomes, gente. Mas enfim, a gente já vai ter visto tudo já praticamente. Só que assim, gente, a questão, eu acho que a forma como vocês podem ver essa situação é que é um evento, entendeu? Não sei Uhum, se vocês uhum, que estão escutando aqui foram, né, assistir o filme da Daenerys no cinema. Gente, é um evento, é divertido. No filme da uhum. Daenerys o pessoal dançava, tipo, levantava. E aí os seguranças, assim, ficaram putos com a gente. O pessoal fazia rodinha de Willow. Nossa, aqui no TSBR, inclusive, a gente entregou, né, kits pro pessoal no cinema, nas sessões. Uhum. Teve gente de tudo quanto é canto, assim. Teve gente no Nordeste, no Sul, aqui em São Paulo. Gente, teve gente de tudo quanto é canto, entregando kit. Aí você faz amigos, conhece. Gente, é um evento. Então, assim, pensem nisso, entendeu? Vocês já vão ter visto tudo. Vão. Mas vocês vão ir a um evento, entendeu? Pra quem não teve a Taylor aqui no Itaquera, para quem não vai ter um show aqui tão cedo, né? Eu acredito, enfim, não sei. Aproveitem, é isso, não reclamem, aproveitem. Esse é o meu E relato, meu o, testemunho. o filme o filme da Deras também veio atrasado pra cá, né? Então Exato, é bom uma ponto. coisa que acontece. Tem questão da burocracia, né, da legislação e tudo mais pra trazer o filme. E ela justamente não libera antes pra vir pra cá antes, né? Porque vaza. Então não tem muito o que fazer. Sim, uma coisa que eu tava comentando com o pessoal e que também eu fiz o post no nosso site, né, pra explicar e tal, os trâmites legais.
O Brasil, ele tem uma política bem rigorosa de tudo que entra, né? E começa lá em alimento, marca, tudo, gente. E o cinema não é diferente, né? A Ancine tá aí, ela precisa ter as informações, a distribuidora precisa mandar pra aprovar, pra ver a questão da idade, né? Indicativa e tal. Se, por exemplo, o Showgirl tem muitas canções que são Uhum. explicit, precisa ter ali 16 ou 18, até a gente não sabe, né? Acredito que seja 16, porque não vai ser nada muito explícito. Ah, quer dizer, tem Wood, né? Mas, mas a gente não sabe. Então, assim, é toda uma coisa pra um filme chegar aqui. Normalmente, demora menos quando é, tipo, estúdio grande, né? A gente tá falando aí, sei lá, Disney, Uhum. Warner, esses assim grandes, né? Quando é filme independente, principalmente quando é um filme da Taylor, que ela não tá usando nenhum estúdio por trás, né? Ela não usou com a Deeras, ela não tá usando com o Showgirl agora. Ou seja, é só a Taylor, equipe Taylor e equipe dos cinemas, né? Cinemark, qual mais? O AMC Theaters, né? Que são os principais lá dos Estados Unidos. Aí Cinemark, outros, enfim. Quando é esse filme independente, é ainda mais criterioso, mais difícil, mais demorado. Ah, mas isso não é desculpa. Mas, gente, sinceramente, é assim que a Taylor faz, que é assim que a Taylor é. Tipo, não tem como, sabe? Ah, ela podia ter enviado o filme antes. Aí ia ter vazado. Aí ia ter acabado com os planos dela. Então, assim, eu acho que, sem querer passar pano, mas já passando, eu acho que tudo tem, assim, um porquê, né? Tipo assim, é chato que a gente não vai viver no mesmo momento, tipo, no mesmo, né, que eles. Sim, é bem chato. Eu também gostaria de ver ali dia 3 de outubro e, sei lá. Mas, é isso, gente. É pegar ou largar, infelizmente. Né, e você falou dos estúdios grandes, né? Tipo Disney. Até os filmes da Disney vêm com atraso pra cá, né? Não é Uhum, sempre que estreia junto com lá fora. uhum, E o Brasil não vai ser o único país que vai vir depois, né? Vários países da Europa, inclusive, vão vir com a estreia. O filme vai vir atrasado, não vai vir no dia 3. Então, eu acho que sim. é aceitar, não tem jeito. Eu acho que é isso que a Júlia falou, né? Mais um evento pra gente curtir do que pra ser necessariamente uma grande novidade, assim, com a estreia do álbum, né? Eu acho que vai ser É. legal do mesmo jeito. Sim, eu Eu também acho que vai ser também. legal. E acho outra coisa. Saindo um pouquinho de saco pra mala, eu vi muitas pessoas falando na timeline que, tipo, que ia ser. Que ela enganou os fãs, que não sei o quê. Gente, isso é tão. Gente, pelo amor de Deus! Porque assim, as pessoas. E assim, muitas pessoas dizendo que preferiam que fosse um álbum visual, né? Tipo, cada música um clipe. Só que aí ia ser pior, gente, porque ia sair tudo no YouTube. Entendeu? Não ia ter nenhum conteúdo, tipo, bastidores que vai ter. Vai ter um corte, ela disse, onde ela vai explicar cada música, tipo no Long Pond. Só que aí vai ser Uhum. diferente, né? E tal. Vai ser com os lyric vídeos. Então vai ter um pouco do processo por trás de cada música. Então, assim, vai ter conteúdo diferente que não vai pro YouTube, além dos lyric vídeos e, né, do clipe e do lead single. Então, assim, eu entendo a frustração das pessoas, porque eu sou fã e também fico frustrada com isso. Mas tem coisas que a gente simplesmente não estão no controle da Taylor, que é a questão da legislação. Esse timing, né, gente? Enfim, Sim, é, eu acho é que isso. também, tentando ver o copo meio cheio, né? Tipo assim, daquelas chatas, né? Gente, é mais tempo pra juntar dinheiro pra pagar R$ 80 no ingresso. E é Pois isso, é, vamos lá. meu sonho é que eles botassem menos, viu? Mas eu tô achando que vai ser Não, caro. nossa, eu acho que vai naquele, aqui em São Paulo, acho que vai naquele UCI, sabe, não sei, Uhum, né, não sei, mas, tipo, aqui em São Paulo tem o UCI lá no Jardim, Jardim Sul, perto de mim, mas tem outros lugares, que é super caro, mas é que geralmente vem, tipo, filme, né, uhum, relacionado à música, não sei, vamos ver, né. sim. Eu acho que o que pode pesar também é de serem só 3 dias, né? De exibição. Uhum, Sim, uhum. então, E, gente, outra coisa que eu queria comentar. Bizarro o fato de que. Eu ia pesar meu sotaque agora. Eu ia falar o fato de que
Fala de que, guria O capaz? fato de que. o fato de. O fato de que, tipo, eu tava tentando catar aqui, mas eu acho que foi ali às 6 horas da tarde. Não, 7h30. Às 7h30 da tarde, ela anunciou às 1h. Ainda tinha fila de espera pra comprar ingresso Uhum. na AMC Meu Theaters, né? No Deus. site oficial. Então, assim, ela anunciou 1h, 7 horas depois, quase 8 horas depois, ainda tinha fila de espera pra comprar esses ingressos. Nos Estados Gente, que Unidos. Só Estados maluquice. Unidos. Só Estados Unidos. Sem Europa, sem. Vai lançar na Austrália e na Nova Zelândia simultaneamente também. Alguns países da África, acho que é África do Sul. Enfim, vão ter outros países assim mais diferentes, né? Mas a Europa e a México também vai ser simultâneo. Mas, assim, só os Estados Unidos foi 8 horas onde tinha, né, fila de espera pra comprar ingresso de um filme que provavelmente vai ter bastante coisa no YouTube que os pessoal já sabe disso, porque tá lá a descrição bem certa do que vai ser, né? Então, assim, a demanda está aí. Ela arrasa, Ela é o gente, ela momento. arrasa. Ela é o Ela é momento. o momento. Tem mania, viu? Tem mania não morreu. Mas a gente já tá aqui um tempão falando sobre esse anúncio, né? Vamos partir então pro tema do nosso episódio, que é as first tracks, começando por ele, o debut, que a gente acabou de escutar, de revisitar ele, que a gente tá fazendo, pra quem não sabe, a gente tá fazendo um álbum por dia até o lançamento do Showgirl, que vai ser. A gente tá fazendo com as regravações, né? Enfim, no Insta, no Twitter. Então, se você não está participando, participe, por favor. Dia 18 a gente escutou o debut. Subiu ele na Apple Music, subiu os streams, foi um sucesso. E a primeira faixa dele é o hino Tim McGraw, que foi o primeiro single, né, da carreira da Taylor, assim, do álbum. E vai completar, tá aí quase completando 2 décadas de vida. Não De vida, acredito. entre aspas, né? Em 2026, sim. Imagina, gente. Gente, a Nossa, Taylor é velha, né? Off aqui. Taylor. Não parece. Ai, a Pob tem 35, gente. Que isso, ó, o etarismo aí, ó. Ai, a Eu Rebeca, não vou te escuta. cancelar. Eu tiro o que eu A falei, Rebeca. gente. Gente, a Rebeca não tem tudo isso. A Rebeca tem 32. Não seja muito Ai, amiga, diferente. tá na mesma casa ali. Daqui a pouco dá um Tá na mesma 35. casa. Daqui a Não, pouco nossa, ela. 40. Nossa, gente. Vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir. Vamos seguindo. Bom, dar um contexto um pouquinho da canção. A ideia de escrever Tim McGraw surgiu enquanto a Taylor estava em uma aula de matemática na escola. Imagina, gente, tá na aula de matemática e pensa em escrever uma música. Eu, nas minhas aulas de matemática, queria mesmo era me desviver, sinceramente. Porque eu odeio matemática. Mas seguindo aí, Laurinha não pode. Laurinha não se identifica com essa minha fala, né, Laurinha? Eu gosto de matemática. A Laurinha é arquiteta, né? Muito chique. Enfim, ela tava pensando, né, sobre um antigo relacionamento e, como diz a música, começou a pensar nas coisas que fariam esse cara lembrar dela. No caso, ela pensou que ele se lembraria dela enquanto ele escutasse Tim McGraw, que é um cantor muito famoso de country. É um dos ídolos da Taylor, inclusive, que ela já abriu shows quando era novinha, né, lá no começo da carreira dela. E a música acabou se tornando muito especial para ela, para os fãs, e foi aí a primeira entrada dela no mundo com, com a Big Machine lá em 2006. Comentários, gente, o que vocês acham? Vai, Laura, que a Laura é fã do debut, né? Não, eu vou começar comentando que imagina seu primeiro single ser Tim McGraw. Eu acho essa música maravilhosa. Eu tava escutando o debut justamente na streaming party, né, de ontem, né, dia 18. E eu fiquei, nossa, o pessoal tira muito pra merda, né, o debut, mas ele é muito bom, gente. Vocês precisam saber valorizar um debut desses, tá? Porque é muito bom. Eu acho o Tim McGraw uma música muito bem escrita, linda, e ela ainda por cima, eu acho que ela diz muito sobre o conjunto do álbum também, né? Que inclusive esse é o critério principal pra Taylor escolher as faixas, abertura dos álbuns. A gente vai ver isso muito aqui, esse padrão.
que as músicas que representam melhor, assim, a ideia principal do álbum acabam ficando em primeiro, né, abrindo, assim, a obra. E eu acho que Tim McGraw tem toda essa cara, assim, bem country, bem adolescente. E também fala do coração partido, né, desse distanciamento desse cara no relacionamento e tudo mais, que ela vai abordar em várias faixas do álbum. Então, pra mim, ela é uma opening track muito boa, muito perfeita. Tanto pra começar o álbum, quanto pra começar a carreira dela, né, gente? Nossa, canetou agora. Canetou. Realmente. Eu É concordo. verdade. Nossa, eu amo essa música, eu acho ela muito boa. E eu sempre fico pensando, é uma coisa muito real, porque toda vez que acontece alguma coisa na vida da Taylor, as pessoas que eu conheço me mandam mensagem, né? Tipo, então eu fico pensando, ela canetou, ela foi muito esperta de fazer isso, porque realmente, Foi. toda vez que as pessoas escutam alguma coisa da Taylor, e eu espero que o meu ex, toda vez que ele escuta ou vê o nome da Taylor, ele lembre de mim. Porque, e assim, coitado dele, porque ela tá sempre nas Nossa, sim. headlines. Assim, um abraço. Então, é um sentimento muito real. Ainda mais ali, né, nos 15, 16 anos. E depois disso, gente, não passa, viu? Não passa. Você que tem 15, 16 e acha que essa fase vai passar, não passa. Bom, e falando então do próximo álbum da carreira da Taylor, que é o Fearless, a gente tem como opening track, né, como a primeira faixa, uma title track, a gente chama, né, que é a faixa título, que é o mesmo nome do álbum, né, Fearless. Então, eu também adoro essa faixa, eu acho é uma das minhas preferidas do álbum. E ela foi escrita, curiosamente, né, quando a Taylor estava solteira, ela não estava namorando nessa época, ela estava em turnê, e ela surgiu da ideia, né, de como ela imaginava que seria um primeiro encontro perfeito. Uhum. Então, ela traz justamente essa ideia. Eu acho que essa aqui deve ser uma das melhores, pra mim, né? Uma das melhores opening tracks da carreira dela, justamente por isso. E eu acho que ela traz o nome do álbum, assim, pra ficar mais óbvio e impossível, né? De que essa faixa representa o que ela queria falar com o álbum inteiro, né? Então, ela resume muito bem a mensagem que o disco, né, pretende passar, que é ser destemido, né, ser fearless, não é ausência, para Taylor, né, não é ausência do medo, mas continuar vivendo apesar do medo, né? Então, é para ela, fearless é se apaixonar de novo e de novo, mesmo que você já tenha se machucado antes várias vezes, né? Então, é acreditar no amor mesmo assim. Então, quando ela fala sobre a faixa, né, fearless, ela diz que você, quando você tá escrevendo canções de amor, você não escreve só sobre o que você tá passando no momento, que no caso, na época, ela tava solteira. Mas você escreve também sobre o que você gostaria de ter tido, de ter no futuro, né? Então, ela resolveu colocar isso na faixa de abertura do álbum, que eu também acho muito bonitinha. Eu adoro essa música e também traz todo esse tom, assim, do romântico, né? Que eu acho que o Fearless tem bastante. Nossa, sim, Uhum. pra mim é uma música incrivelmente nostálgica, Uhum. sabe? Porque pra É mais mim, depois da Eras, né? nossa, Sim, total. tem o coração, né? Tudo mais. Sim, Uhum. demais, gente. Tipo, o clipe também. É, Fearless foi a época que eu comecei a gostar da Taylor. Então, pra mim, vem muita memória. Sim, eu tenho memória afetiva com essa música. E na The Eras, que a Duda citou, né? Na hora que ela começava ali o Fearless e ela entrava com violão e aí cantando. Gente, que coisa. Essa música ela tem tudo, né? E eu acho que resume muito bem também o álbum. Foi perfeita. Uhum. Uhum. Eu acho E é uma perfeita, ideia que ela perfeita. vai. Que ela é uma ideia, essa música do álbum, né? Traz uma ideia que ela vai repetir a carreira inteira dela, né? Falando que o amor deve ser Uhum. vivido mesmo com os pesares, entendeu? Que o amor é Sim. destemido. Sim. Eu acho que ela foi muito fiel ao que ela Lover, acredita. É. sim, Lover é assim, né? Um álbum sobre amor. E eu acho que ele tem toda a vibe do Fearless ali. Da letra, né, que eu Amiga, digo. você tá comparando Lover com Fearless? Vão vir hate aqui Não nos diga, não diga. comentários. Tem, Vai tem vir hate. hate, Não, tem. não estou comparando a qualidade, porque Fearless, eu, Duda, acho melhor que 85% do Lover. Porque tem False God e Courtney Street e Cruel Summer. Mas. É a ótima, né, ahn, amiga? Não tem o que fazer. mas Fearless nossa, é uma música muito boa. E depois a The Eras, ai, gente, quem é que tava ali? Quando a gente tava cobrindo a primeira noite da The Eras no TSBR, gente, quando ela começou Fearless, foi tão surpreendente. Porque Ai, foi. a gente nunca imaginou que ela ia cantar essa, porque nas outras turnês ela tava cantando só Uhum. You Belong With Me e Love Story, que são as mais, né, super famosas ali.
Então, quando ela cantou Fearless, sério, eu perdi tudo. Eu fiquei assim, meu Deus do Bateu. céu. E ainda abri o ato do Fearless com o Fearless, né? Incrível, maravilhoso. Nossa, Tem todo eu aquele chorei. momento com a banda dela, que é muito fofo. Enfim, gente, da Eras, turnê da história, viu? Maior turnê da Sim. história, é isso. E, Literalmente, não tô nem exagerando. e você tem toda razão. Só falou fatos. E a próxima opening track que a gente vai falar é Mine, do Speak Now. Então a Taylor ela tinha dito que Mine ela surgiu em uma época em que ela tinha o costume de fugir de alguns relacionamentos porque ela tinha medo de se machucar. Diva, assim como a gente, né? Então a música ela fala sobre a esperança de encontrar alguém tão firme e tão seguro de si que ela não precisaria fugir dessa pessoa. Meio que mantendo a esperança de que em algum momento aquele medo ele pudesse mudar de alguma forma. E ela foi escolhida como primeiro single porque teve um pressentimento vindo dela e do produtor, o Nathan, de que seria o certo. E aí acabou também abrindo o álbum. Eu acho que, gente, se você viveu essa era Speak Now, se você tem resquícios na sua mente, é tipo assim, foi um acontecimento, principalmente o Uhum. clipe. Aquelas fotos. Sabe Uhum. aquela parte em que ela tá, tipo Aham. assim, com O Com vestido? varalzinho, as né? Ai, fotinhas. Com as gente, fotinhas. aquilo ali mudou vidas, viu? E salvou Gente, vidas no também. Tumblr. Aquilo ali no Meu Tumblr, Deus. gente. Ela tava com Só Red quem Band viveu. também, né? No clipe. Ai, agora me deu um Aham, aham, aquele esquecimento. headband Gente, esse com a Red Band, florzinha. exatamente. Se Estilo você Paula estava. Fernandes. Sim, que a Paula Fernandes Manu copiou da Gavassi. Taylor. Uhum. E a Manu Gavassi trouxe pro Brasil, e aí todo mundo achou, ai, Foi. da Manu Gavassi. Não, gente, a Manu Gavassi se inspirou na Taylor. Enfim, mudou vidas esse clipe aí. Eu acho que é maravilhoso. E combina muito com o Speak Now, né, gente? Combina Uhum. demais com ele. Eu E acho eu não sei perfeito. vocês, não, eu não sei vocês, mas quando eu escuto, quando eu penso no Speak Now, logo vem na minha cabeça o do Ah, Speak ah. Now. Sim. Não tem Ai, You are como. the best thing that's ever been mine. E ah, essa frase já virou assim, já, com certeza, claro, já sempre foi emblemática, né? You are the best thing that's ever been mine. Mas agora, depois que ela conseguiu os masters dela, chega, o coração bate, ai, assim, mais forte. nossa. Sempre, gente, sempre eu escuto essa música agora, tanto a original, né, quanto a Taylor's version. Eu sempre vou lembrar de Mine e dos Masters e da carreira da Taylor. Tipo assim, pra mim essa, Long Live ou Love Story, tem algumas que ficam marcadas, né? You Belong With Love Story, Me. You Belong With Me. Claro, essas duas do Fearless, elas são hits, né? Então, óbvio que fica marcado. Mas tem outras que ficam marcadas no coração do fã, né? E pra mim, Long Live e Mine são, assim, muito, muito próximas do meu coração. É uma coisa que eu acho curioso do Speak Now também, só pra fechar, que o Speak Now tem uma title track, né? Tem uma música com o mesmo nome do álbum, e ela não foi escolhida pra abrir o álbum que nem o Fearless, né? Então eu acho que Uhum. ela poderia ter feito o óbvio, né? Que seria colocar fazer a mesma lógica do álbum anterior. Mas, de fato, Mine, pra mim, representa muito mais né, o conjunto do álbum do que o Speak Now. Então, pra vocês verem que só ter o nome do álbum na faixa não é só não é o requisito principal que a Taylor usa pra colocar como opening track. Então, eu acho isso bem esperto da parte dela também. Sim, sim, total. E outra coisa Mine, uma curiosidade, na regravação, Mine foi a que mais teve streams entre as faixas antigas, mais do que os outros singles. E na época, a gente, claro, hoje a gente sabe e tal, mas na época ela era super injustiçada, viu? Ela não hitou igual os singles do Fearless, inclusive o Speak Now, tadinho, ele não tem um hit, um smash hit, né? Igual o Fearless ou os outros álbuns. Mas o Speak Now ele, na regravação, ele fez 126 milhões, né, de streams. E, gente, é o álbum country com a maior estreia na plataforma do Spotify, mulher ou homem, ou não binário. Ele Então, é hit. tem que aceitar. Enfim, a próxima faixa
primeira faixa, é State of Grace. Gente, ai, chega a me arrepiar. Gente, Eu chego a me falou o arrepiar, eu nome não e já, consigo. já, já mudou aqui o negócio. Gente, eu virei fã, eu acho que eu já falei várias vezes aqui, eu virei fã na turnê do Speak Now. Então, eu não acompanhei ali o começo da era e tal. E eu também era muito nova, né, em 2010. Em 2012, eu acompanhei cada lançamento da Taylor no Tumblr e no Facebook. Na época eu ainda tinha MSN. E ainda tava meio caindo em desuso por causa do Facebook, mas ainda tinha. E eu acompanhei isso, acompanhei quando ela lançou os nomes das canções. Gente, State of Grace. Esse nome é tão chique. Vamos começar por aí. Esse nome é um nome tão É chique lindo, de né? música. É um nome tão lindo que eu quase fico me sentindo mal por ela já ter usado esse nome. Tipo assim, porque seria lindo no Showgirl. Tipo assim, eu acho que combina com Ofélia, sabe? The Fate of Ophelia, State of Grace. Eu acho que fica lindo. Mas, assim, minha cabeça é louca, né? E ela é considerada, sim, uma das melhores opening tracks pelos fãs, uma das fan favorites. Essa música é sensacional. Inclusive, quando ela comprou os masters, foi a primeira música que eu fui escutar. Depois da. Não, foi a segunda música. A primeira foi Better Than Revenge. A segunda foi State of Grace. Foi a primeira do Red que eu escutei. Porque ela tem uma guitarra, uma bateria. Os instrumentos do Red de 2012 são incomparáveis. É realmente muito boa. Eu amo essa música, é uma das minhas favoritas da carreira dela geral. E ela fala sobre várias formas, né, que o amor pode ser. Como ele pode te transformar, ele pode te ferir, ele pode mudar a sua vida completamente. Assim, é realmente aquilo, estado de graça, né? Ou de desgraça. E como ela diz nos álbuns anteriores, e enfim, até hoje, o amor é ainda assim, né, aquilo que vale a pena a gente passar pelas provações, né? Então, vale a pena ser vivido. Sim. Ela foi lançada como um quarto single promocional, se não me engano, do Red, mas não virou Uhum. single oficial, né? E, gente, essa música, quando eu escuto ela, ela tem um desespero pra aquilo dar certo, sabe? Pra aquela relação dar Ela é certo. ansiosa, né? Só que, ao mesmo tempo, o nome dela, Estado de Graça, diz ao contrário, porque quando tu tá em estado de graça, tipo, me dá uma vibe mais tranquila, né? Eu tô de boas, eu tô em estado de graça, eu tô, sabe? Só que aí a música é completamente diferente dessa vibe. E eu acho isso muito legal. Eu acho que o Red, Gente, ele tem muito isso, né? Esses sentimentos sim. justapostos. Eu gosto É bastante. tipo, é meio peace e happiness, né? O Uhum, título contradiz É. a letra, assim. Eu me sinto bem escutando a música. Eu não sei, eu me sinto meio acalentada, sabe? Como se fosse um abraço da Taylor. E eu gosto muito, abrindo espaço para falar da versão acústica, que é Uhum. maravilhosa. Gente, uhum, e é tipo assim, não uhum, só é, assim, na voz dela mais nova, mas como a voz dela agora, pra mim, acho que pra mim é um dos melhores, assim, também a versão acústica. uhum. Sim. Eu E. acho essa música muito linda, assim, liricamente falando, né? A escrita dela é muito bonita, ela é um verdadeiro deleite você escutar. E eu acho que ela Uhum, traz, assim, na sonoridade, né, aquela coisa acelerada, né, que ela fala das ruas, né, das luzes, das ruas, dos semáforos e tudo mais. uhum, E como a Júlia falou, ela ainda trouxe a versão acústica para contrapor essa versão, né? Eu lembro que quando eu escutava o Red antigamente, eu ficava muito assim, nossa, eu prefiro mil vezes a versão acústica, porque faz mais sentido, que não sei o quê. Mas aí quando eu percebi que as duas meio que se completavam, assim, né? Porque uma é mais rápida e a outra é bem mais lenta. É justamente essa antítese que a gente tá falando, né? Que é uhum, uma. É uma intensidade, né? O Red é sobre isso, eu acho. Que é um amor tão intenso que ele tem esses dois lados, assim, né, de ser muito. Dela ser uma coisa mais ansiosa e tentar alcançar esse estado de graça, assim, de ser feliz e tudo mais. uhum, Eu uhum. acho que essa música aqui, ela define muito bem o Red. E eu fico até Total. pensando
também na faixa título, né, do próprio Red. Só que eu acho que essa daqui não tem como. Eu acho ela uma das melhores opening tracks da Taylor, realmente. Ela foi muito esperta em escolher essa daqui. No final a gente vai comentar quais são as nossas favoritas e qual talvez a gente não gosta tanto. Mas eu já aviso um spoiler que State of Grace é uma das, né, que eu mais amo. Eu acho impecável. Inclusive, isso que tu falou, Laurinha, na questão, né, da intensidade e tal. A Taylor, ela falou pra ABC quando ela tava... Porque ela fez explicando cada faixa. São videozinhos curtinhos na época lá de 2012, né, do Red. E em State of Grace, ela falou que essa canção é exatamente pra ela, daquela época, o que se apaixonar era como, sabe? Ela disse que era uma canção sobre se apaixonar de uma forma épica. E ela definiu tão bem, porque realmente eu acho que aquela fase da vida da Taylor e aquele relacionamento que a gente sabe qual é, né? Obviamente, o Red inteirinho é pra ele, Jake Gyllenhaal. Então, é bem ali no começo, né? E é outra coisa que eu acho legal, porque é a primeira faixa e é uma música sobre se apaixonar, né? Tá bem no começo ali do relacionamento, onde a gente sente tantas emoções. E é a primeira faixa do Red, né? O que abre ali, digamos, entre aspas, né? A relação dos dois. E eu acho esse outro detalhe também bem legal. Sim. E seguindo, então, para o próximo álbum, a gente tem o 1989, que é a opening track é Welcome to New York, que eu acho mais legal dessa faixa, que ela vai abrir não só uma nova etapa na carreira da Taylor, né, entrando no pop, como também uma nova fase da vida dela, né, inclusive o nome da faixa é uma menção a isso, né, que ela estava se mudando para Nova York. Então, a música nada mais é do que boas-vindas, né, para os fãs, né, ao gênero pop, né, que começou ali no Red, mas que ainda não tinha se consolidado, assim, na carreira da Taylor como artista, né. Então, naturalmente, ela foi escolhida como faixa de abertura do 1989. E a Taylor já disse, né, que a cidade de Nova York era um local que ela queria se mudar havia muito tempo, né, antes do 1989, e que ela encontrou na cidade uma inspiração eletrizante, assim, que é refletida justamente nessa primeira faixa. Então, a gente vai acompanhar ali em Welcome to New York algo que a Taylor não tinha feito antes, né? Ela deu aquela começadinha ali no Red, e foi no 1989 que ela começou a trazer esses elementos do pop com mais, digamos assim, intensidade, talvez. Nossa, eu amo muito essa. E dá pra você sentir, assim, porque o 1989 é um álbum mais sobre você se encontrar, né? Que é algo que a própria Taylor já falou sobre. Então é você viver sua vida, ter seus amigos, e, enfim, se redescobrir de certa forma. Então eu gosto muito, eu acho que tem muita cara na Nine. E eu lembro também que nessa música, na época ela fala, né? Girls and girls and boys and boys. E aí foi tipo a primeira referência que ela fez, né, na carreira sobre relacionamentos homoafetivos, assim. E na hora foi tipo assim, uma loucura. Eu lembro que a gente, meu Deus do céu, a Taylor ela apoia a comunidade LGBT, é isso. Ela ama os gays. Ela ama os gayzinhos. Gente, e aí, enfim, virou uma coisa, né? Mas, meu, que música, sabe? Que sensação, que experiência. É perfeito, eu não consigo ver outra assim abrindo 1989 do que essa. Essa é tipo assim, chef's kiss. Demais. Mas e eu acho que além de Welcome to New York, tava aqui pensando, né? Eu falei que eu não imagino outra. Realmente, tipo, ela pegou tudo aquilo. E eu acho que Welcome to New York é uma que todo Swift. Se você falar que você não tem esse sonho, você tá mentindo, tá? Todo Swift, pelo menos na época, tinha o sonho de ir pra Nova York, tirar uma foto na Times Square com Welcome to New York no celular, ou tipo no avião e Welcome to New York. Gente, eu já fiz tantos planos para as minhas fotos. Eu tenho uma pasta no Pinterest. Porque assim, a minha vida é Pinterest, né? Quem me conhece sabe. Hashtag quem Sim, me conhece sabe. sim. A minha Somos vida mútuos. assim, exato. A minha vida é o Pinterest, então eu planejo minha vida lá. Eu tenho pastas que são privadas, que são assim, meus pensamentos intrusivos. Onde eu boto, tipo assim, quando eu for pra Londres, eu vou tirar essa foto e essa, e essa, e essa.
E tem outra. Quando eu for pra Paris, quando eu for pra Nova York. Em Nova York, gente, se vocês abrirem minha parte de Nova York, é tudo coisa da Taylor. Inclusive, é a primeira cidade que eu quero ir quando eu tiver condições financeiras, psicológicas de viajar. Pra internacionalmente, é Nova York, pra poder tirar essas fotos. E é isso. Todo Swift tem essa. Ou, claro, depois veio Cornelia Street, né? Que também é outra super emblemática de tirar foto lá na plaquinha de Cornelia Street. E, enfim. Julinha, The Light of inclusive, Manhattan, né? The Life. Daqui a pouco a gente vai falar, então, inclusive, quando a gente for lá falar do Lover, a gente fala que Julinha fez um vídeo muito legal pro TSPR com London Boy, a música favorita dela do Lover. Sim, amo. Ai, para. Que ódio. Gente, foi em Londres, foi muito bom. Depois a gente fala. Agora eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer um som e aí vocês vão saber qual que é a próxima música, tá? É assim, ó. Tan, tan, tan. Ah, Desculpa, gente, eu tomei meu remédio pra dormir. Tô começando a ficar meio. É, gente, tan, tan, tan. Que coisa, que experiência. É claro que eu tô falando, vou falar aqui sobre Ready for It, né? Que música. A Taylor escreveu a música, né, a faixa, como uma espécie de metáfora, né, sobre encontrar o seu parceiro no crime. A gente tá falando de Reputation, então faz todo sentido se você pensar em outras faixas, como por exemplo Getaway Car, em que ela menciona algo muito semelhante. É, a gente precisa pensar também que Reputation, ele é uma resposta ao tratamento que ela recebia da mídia. Então, nessa música, ela usa várias metáforas para se colocar como se fosse mesmo uma vilã da história, que era como a mídia colocava ela. Então, ela meio que só aceita a personagem, né? Como ela mesma fala, só vai ter a reputação, não vai ter explicação. E é um assunto que fica aí no álbum como um todo, assim. Eu acho que foi muito impactante quando eu fiz a brincadeira do tan tan tan, porque de fato foi muito impactante quando eu escutei o álbum pela primeira vez, aí vem, né, essa batida, e aí ela começa a falar, e aí ela fala várias coisas, você fica, gente, que chocante, tô chocada. Foi uma experiência mesmo. Eu gosto bastante, não é a minha favorita da carreira dela, mas eu acho que sempre que toca é uma vibe. Eu acho que tem um pessoal que fala que preferia que fosse Look What You Made Me Do, a faixa de abertura do Reputation. Mas eu acho que começar com Look What You Made Me Do, por exemplo, não ia trazer essa aura, assim, de... Não sei, de algo se transformando, sabe? Eu acho que o Look What You Made Me Do é mais tímida, assim, Sim, no começo. E eu acho que exato. o Ready For It traz essa coisa, pá, pá, tipo, um negócio assim que quebra toda a sua a expectativa. Imagina você ouvir um álbum, né, num Reputation da vida, e a primeira faixa ser essa. Eu acho que traz ali uma quebra muito importante pra escutar o álbum, né, pra começar a ouvir ele. Eu acho que essa encaixa bem mais. sim. E eu tenho, não sei vocês, mas eu tenho um tipo de sinestesia, não sei como é que fala isso. Que é tipo, eu consigo, quando eu tô escutando uma música, eu consigo claramente ver cores, tipo, identificar cores que combinam com aquele som. Quando eu escuto Welcome to New York, que é a primeira faixa do 1989, no álbum anterior, eu vejo exatamente aquilo que a Taylor quis passar, o azulzinho fraquinho do céu de Nova York, sabe? Na minha Uhum. cabeça. E aí tem outras, tipo, um pouco do rosa, um pouco do amarelo, que combina ali com o que tá retratado ali na música. Quando eu escuto Ready for It, é exatamente o oposto daquilo. Então eu acho muito interessante que ela quis abrir o próximo álbum com uma música que seja muito diferente, porque eu acho que o Welcome to New York eu gosto de falar que é um bright pop, que é um pop mais pra cima, mais alegre, mais claro, né? E já Ready for It, e a grande maioria ali, digamos 99% do Reputation é um dark pop. É um pop Sim, mais escuro, mais pesado, né? sim. E então Ready for It pra mim é perfeita como faixa de abertura. Eu acho que até esse ponto na carreira da Taylor que a gente tá falando, todas são muito boas como faixa de abertura. Acho que todas foram muito bem pensadas por ela. E eu, Duda, não consigo ver outras. Tipo, o Look What You Made Me Do é que o que a Laurinha falou, é boa, mas eu não acho que ela é. Eu não acho que o Reputation é sobre o Look What You Made Me Do.
Eu acho que Uhum. ela fez essa de lead single porque ela precisava soltar esse sentimento que, né, deixaram ali ela viver em 2016. Mas não é o que, na minha cabeça, o que define o álbum Reputation, né? Eu acho que o Reputation é muito mais sobre tudo bem batidas pop e dark pop, só que a letra de Ready for It é basicamente ela se declarando, né, e achando ali o amor dela, da época. Então, e é sobre isso, a maioria do Reputation é sobre isso. Então, eu acho perfeito. Tem uma Sim. coisa também que eu acho que entra nessa coisa de escolher o lead single e a faixa que abre o álbum, né? Porque o lead single foi a primeira coisa que a gente tem contato antes de saber da tracklist, às vezes, né? Antes de ter mais informações sobre aquele álbum. No caso do Kojima Joe, ele veio sem a gente ter quase informação nenhuma, né? Do Reputation. Então a gente foi escutar o álbum quando ele saiu, né? Com esse clipe na cabeça, né? Com o Kojima Joe na cabeça. E Redford foi justamente essa quebra que eu falei, né? De você vai esperando aquilo e encontra um Redford de abertura. Então eu acho que a gente tá falando em contraste, né? No caso a gente falou do Stereo Grace, né? Daquele contraste e tudo mais. Eu acho que o contraste que ela faz aqui no Reputation é justamente com a faixa de abertura, que é Ready Forward, com a faixa de encerramento, que é New Year's Day. Que é completamente o oposto, né? É uma música lenta, mas assim, até mais confortável, assim, mais reconfortante de escutar, né? Então, eu acho que para fazer esse link, né, desse contraste do começo e pro fim, né, do álbum, assim, o que ele conclui, eu acho que essa faixa também funciona muito melhor. A enquete de hoje é: qual sua opening track favorita entre essas? Porque não cabem todas, então a gente vai selecionar algumas pra vocês responderem. E não esqueçam de comentar o que vocês estão achando dessa temporada no Spotify, que tem a opção de comentário e da enquete, né? E também no YouTube a gente tem os comentários. A gente adora receber o feedback de vocês, tanto nas plataformas quanto no Insta, no Twitter, enfim. É muito importante pra gente. Bom, a próxima faixa é I Forgot That You Existed. É a primeira faixa do Lover, o nosso tão comentado aqui no podcast, né? E os fãs de A Lover odiada. nos matam depois. Nem tem Mas, fã. é, tem, amiga, tem muitos, viu? Tô Tenho até amigos brincando, que são. gente, tô brincando. Tenho até amigos que são. Ai, gente, que sacanagem. Não, mas vamos lá. Vamos tentar achar umas coisas positivas pra falar. É... Ai, Gente, Duda. ela é, como eu disse, ela é considerada, né, por alguns fãs ali, a maioria dos fãs, digamos assim, uma das, entre aspas, né, piores opening tracks da Taylor. Mas ela tem um motivo muito específico de ter sido escolhida, porque a Taylor falou, tanto no Memo, que é, pra quem não sabe, as versões deluxe do Lover, que é aquele com diário, que tem as fotos e tudo mais, ela tem 4 versões daquela, tem voice memo, né? E ela fala, I Forgot You Exist, ela fala sobre ela. Ela disse que, abre aspas, eu tive essa ideia e queria que fosse muito simples, a letra e a produção, né? Eu pensei que poderia ser uma maneira divertida de abrir o álbum, tipo, meio que uma forma de estar encolhendo os ombros para muitas coisas que te causaram dor. É sobre aquele dia que você acorda e percebe que sente indiferença, fecha aspas. Então, ela também já havia dito em alguma entrevista que, saindo do Reputation, ela queria que a primeira faixa do próximo álbum fosse tipo. O Reputation tinha muitos sentimentos e tinha muitas coisas que ela falou. Só que no próximo álbum, ela disse que ela não queria trazer aquilo de volta. Ela queria encerrar aquele capítulo. Então, I Forgot That You Existed é encerrando aquilo. Não é nem o começo do Lover, tipo, é encerrando o Reputation. Ela literalmente falou isso. Que é uma faixa que ela escolheu. Porque ela falando que agora, depois de tudo aquilo que ela passou lá em 2016, 2017, 2018 também, ela sente indiferença, né? Realmente esqueceu que a pessoa existiu. E ela também disse que essa canção ela é mais simplista e ela queria que fosse propositalmente bem simples, só uma coisinha ali, as letras e tal, porque ela quer, como é que a gente pode falar? Deixar similar o sentimento do simplismo da canção com
a indiferença, né? O sentimento. Então, eu acho isso muito inteligente. Mas eu, Duda, acho que ela poderia ter feito de outra forma, eu não sei. Eu acho que quando eu escutei o Lover, isso o Luan, eu gostaria que o Luan estivesse aqui. Porque a gente falou a mesma coisa nos episódios atrás, e também no off, assim, eu e ele. Quando a gente escutou o Lover pela primeira vez, lá em agosto de 2020, e veio a Forgot That You Existed. E pra quem não viveu a Era Lover, gente, ela lançou Me, ela lançou You Need to Calm Down, ela lançou The Archer como promocional. E de todas essas eu tinha gostado apenas de The Archer. Aí, eu lá, Duda, naquele agosto de 2019. E ela falou, gente, ela literalmente falou que o álbum não tinha nada a ver com essas canções. Ela literalmente falou, tipo assim, a resposta do público pra mim, You Need to Calm Down, foi tão ruim que ela disse, não, Ela calma, gente. mentiu. Lover não tem nada a ver com essas duas. Essas duas são completamente diferentes. Então, assim, pra vocês terem uma noção. Mas, enfim. Aí eu pensei, tá, então, acredito na Taylor. Ele é minha parceira de tantos anos. Botei play no Lover. Estava I Forgot I Existed. Eu parei e pensei assim, meu Deus. Ela quer acabar a carreira dela. Ela não. Isso deve ser uma piada. Eu vou conferir se eu tô mesmo no perfil da Taylor. Narrador. Ela estava. Porque realmente eu estava. Aí eu fiquei assim, tá bom. Graças a Deus ela salvou a minha vida com Cruel Summer. Aí eu respirei. Depois veio Lover. Aí eu respirei e falei, tá, ok. Ainda acredito na minha Tay. É, exato. Acredito na minha Tay. Ela arrasou. Nas próximas, né? Mas, gente, I Forgot I Resisted foi uma música que eu não acredito que ela fez essa música. E ela lançou, Aí de verdade. veio London Boy. Veio London. Então, a gente tá parecendo os maiores haters do Lover, né? E a gente realmente parece. Mas, e a gente realmente é. Mas, eu acho que a lembrança que eu tenho desse álbum é como ela tava feliz lançando. Então, tipo, na época eu defendi horrores, gente. Eu não sou hater, eu não sou Tate Trier no Twitter. Eu defendi horrores. Eu tenho 5 cópias desse álbum aqui em casa. Escuto? Não. Mas eu tenho. Então, Apoiou, isso que assim, importa. exato. Exato. Laurinha, me fale seus pensamentos sobre essa música. Não, assim, eu gosto muito do Lover, tá? Eu sei que muitas pessoas vão discordar, mas eu gosto de mais músicas dele do que outros álbuns da Taylor. O que eu acho problema do Lover, eu acho que tem algumas faixas ali que não casam. E eu acho que poderiam ser pro nível da Taylor que a gente sabe, em 2019, a gente já conhecia pra caramba o trabalho dela. Então a gente imagina que ela pode se superar em muitos quesitos. E eu acho que a Forgot That You Existed foi uma música que ela poderia ser muito melhor, né? Pelo nível que a Taylor tem de compositora e tudo mais. Eu acho que a ideia da música é legal, mas que eu acho que ela podia ter trabalhado ali. Ai, quem sou eu pra falar, né, gente? Mas enfim, eu acho que ela podia ter trabalhado ali um pouquinho mais a faixa. Não sei em que sentido exatamente, mas pra dar esse tom do álbum melhor, sabe? Porque eu acho que o Lover também é um álbum muito romântico. E essa música, como a gente falou aqui, né? Que ela funciona mais como encerramento do álbum anterior do que como uma introdução pra esse, eu acho. Eu acho que é esse o problema. Que pra mim ele não traz o sentimento da obra como um todo, sabe? E eu acho que também o que prejudicou bastante essa impressão que a gente tem dessa faixa foi o que você falou, né? Que a gente teve uma Mi antes do lançamento do álbum. Que, assim, ela falar que Mi não tinha nada a ver com o álbum e aí a gente chega e escutar essa, que é uma música, assim, na minha opinião, um pouco parecida, assim, sonoramente falando, dá um estranhamento, né? Então, eu Sim. acho que se ela tivesse feito uma outra escolha de single, né? Eu acho que também esse hate Seria todo que o diferente. pessoal tem, né? É diferente, eu acho. Mas mesmo assim, eu acho que essa é uma das mais fracas, assim, de opening track. Não pelo fato dela ter escolhido essa pra abrir, mas pela faixa em si mesmo, sabe? Acho que como música ela é mais fraquinha. Mas a ideia é interessante, assim. Eu acho que ela só podia ter sido mais bem aproveitada. Mas eu gosto do Lover, tá, gente? Eu não sou hater do álbum. Eu gosto bastante. Inclusive, eu acho que a close track desse álbum, que é Daylight, é uma das melhores que ela já fez. Eu gosto muito. Eu concordo. Eu ia falar, eu tava vendo aqui, né? Talvez outra pra substituir. Na minha cabeça,
eu só penso na The Eras e eu só consigo pensar em Miss Aham, Americana and the Heartbreak Prince, porque sim. saindo do Reputation, aí imagina abrir o faixa com It's been a long time coming. Eu acho que ia ser uma experiência totalmente diferente. E, gente, pra quem não viveu 2019, Miss Americana, eu acho que hoje em dia ela é meio injustiçada na fanbase, mas em 2019, Miss Uhum. Americana foi o highlight do Lover, tá bom? É muito Junto boa. Eu com gosto muito Sim. dessa. 3 músicas que foram highlights do Lover na época ali no Twitter, tipo assim, noite de lançamento da semana. Foi Cruel Summer, obviamente, todos os fãs, né? Meu Deus, devia ter sido lead. E essa coisa que tem até hoje, né, gente? Depois Miss Americana e, por incrível que pareça, gente, e a história, ela está escrita, tá? Ninguém pode negar ou afirmar o contrário. The Man foi muito falada e muito aclamada pelos Swifties na época de 2019. A Isso é gente finge, simplesmente né, amiga? A um gente finge fato. muito bem as coisas. Não, amiga, na época, eu acho que The Man hoje datou. Tá, ela é uma música datada. Mas na época, 2019, gente, saindo do Temercore, entendeu? Tava aí primeiro ano do Aham. Bolsonaro no poder. The Man era uma música tipo, caralho, caralho, ela foi tão. Aquele áudio da Tula Luana, vocês sabem? Caralho, você foi muito inteligente, você foi muito. E na época foi isso, gente. Foi o auge. E eu realmente, na época, eu gostava muito dessa música. Agora eu acho que ela ficou meio datada. É o só produção e tal. Mas enfim, a gente tá falando da opening track. Seguimos. Se eu fosse falar uma. Vou dar um palpite aqui, né? Se eu fosse escolher outra faixa que já existe, né, no Lover pra ser abertura e pra funcionar de uma forma parecida, eu teria colocado The Archer pra abrir. Que eu acho que ela traz essa ideia de estar se conectando com os fãs, assim, ignorando o barulho externo, né? Uhum. Pra iniciar o álbum. Eu acho que funcionaria melhor que I Forgot That You Existed. Mas enfim, vamos pro próximo. Sim. Vamos falar então do Album of the Year Folklore e a sua opening track The One. Que eu acho que é uma faixa que fez muito, muito sucesso, assim, no lançamento do álbum, apesar de não ter tido videoclipe, né? Não ter sido escolhida para ter o clipe. Foi uma das mais populares, disparado no lançamento do Folklore. Eu lembro até que ela tinha até mais streamings que outras músicas, por exemplo, Cardigan, né? Que foi o primeiro single. E além de no título, né, já ter o número 1, né, The One, a música já começa dizendo I'm doing good, I'm on some new shit, que seria, né, tradução livre, eu estou bem em uma fase nova, né, que a Taylor começa, então, introduzindo o álbum dessa forma. E não tem, é meio que igual Welcome to New York, né, gente, não tem como, é meio uma faixa óbvia para ser a abertura, né, eu acho que Uhum. deve ser uma escolha até fácil para ela, de abrir não só uma nova era, mas uma nova sonoridade na carreira da Taylor. Falei de Welcome to New York, eu tô falando de The One, porque os dois abriram, assim, foi um divisor de águas em termos de gênero, né, musical na carreira da Taylor. Foi quando ela teve essa mudança de um gênero para o outro. Então, a música, né, ela fala de tudo que poderia ter sido, né, um relacionamento antigo, que a Taylor fala, né, que ela teria se divertido se aquela pessoa tivesse sido a The One, né, a certa, né. Então, eu acho que essa faixa, ela dá muito tom de um álbum mais melancólico, introspectivo, assim, focado nos sentimentos e nos pensamentos, né, inclusive no contexto em que ele foi lançado também, né, que foi na pandemia, que é como eu acho que define muito o Folklore como obra, né. Eu acho essa música muito bonita, muito bem feita, e ela também, a gente tá falando de vários, elogiando, né, vários opening tracks, acho que essa daqui também é uma forte candidata à favorita. Uhum. Sim, eu Gente, concordo. naquele julho de 2020, quando eu escutei a frase I'm doing good, I'm also new shit, eu pensei, caralho, é o Caralho. auge. Eu não Caralho. estou brincando, eu não estou brincando, gente. Aquele áudio da eu sou aquela amiga dos memes, né? Aquele áudio da Andressa Soraki, gente, foi assim, um êxtase maior do que o da cocaína, sabe? Eu fiquei assim, caralho, véi, caralho. Velho, quando ela cita pra você foi o comecinho. Pra mim é quando ela fala I hate Sunday night. Sou eu, é Uhum, minha, é minha. Os cinéfilos estão representados. I think, no, you know the greatest loves, you know the greatest films of all time were I never never made. made. Gente, fala Fiquei mesmo, fala. gagged. Fiquei Fiquei, gagged. ai, Fiquei gagged. Não, é
é muito engraçado porque vocês já contei a história, minha história com o Lover, né? E foi aquele momento. Aí eu lembro de pensar, ai gente, só entre nós aqui, tá? Somos amigos, podemos falar, mas eu lembro de pensar no Folklore um pouco quando ela anunciou, eu vi que como ia ser e tal, eu pensei, tá, a sonoridade vai ser muito diferente do Lover, só pelas imagens, né, pelas aquele que ela liberou. Eu fiquei pensando, cara, por favor, não seja o Lover, por favor, não seja o Lover, por favor, não seja o Lover. Quando ela falou I'm Doing Good, Almost New Shit, eu pensei, caralho, é o meu álbum, é o álbum do ano, ela fez pra mim. Vem aí. E eu sabia na hora, eu fiquei pensando, ai, tomara que seja uma coisa safe and sound, tomara que seja um Red mais maduro. Foi o meu pensamento, assim, na época, antes do lançamento, né? Do Folklore. E graças a Deus ela fez, assim. Ela superou as minhas expectativas, eu acho. The One. Assim, nossa, impecável. Não seria outra. É perfeita. É muito boa. E assim, envelheceu feito vinho, gente. É isso. Foi, concordo. E aí, pra falar sobre músicas que envelheceram como vinho, a gente tem que falar da opening track do Evermore, que é Willow. Pra mim, uma das melhores da carreira, assim, de longe. Willow, como a própria Taylor define, tem uma áurea mais mágica, meio bruxa, assim. E justamente por isso ela foi escolhida como a faixa, né, a opening track do Evermore. Então ela achou que ia ser uma boa vibração, assim, para definir o álbum. E aí a faixa, ela conversa com o folclore, né? Que usa elementos de natureza para definir sentimentos, traz uma visão um pouco mais misteriosa, nessa coisa um pouco mais também introspectiva que está presente no álbum todo. E, assim, dá para entender por que que ela acabou virando o primeiro single do Evermore, meio que conversa com muita da ficção, entre aspas, né, do álbum, que a gente Uhum, sabe hoje em dia que não é uhum. fictício porra nenhuma. É tudo sobre a vida dela, e ela tava ali falando, explanando tudo sobre o término, né? E não queria que a gente soubesse, queria preservar a intimidade dela. Mas enfim, então acho que conversa muito com músicas tipo Nobody No Crime, conversa muito com Coney Island, Uhum. Dissident Season. Ivy, Cara, Ivy, Ivy. nossa, total, total. Pra mim, Willow E e Ivy são, assim, irmãs. irmãs, são irmãs, gente. Ela ali ela sumiu, né? Ela virou bruxa mesmo, agora é da Foi. Wicca. E Wicca. aí, Eu vamos amo, pra, eu amo. pra Yuri. Cadê, cadê Diga. nossas irmãs esotéricas aí no podcast? Cadê, amigas? Apareça. Comentem aqui um brilhinho uma varinhazinha de E condão, uma vai. varinha. Laurinha, o Evermore é seu ali no teu top 5, acredito eu, né? Ainda. Me fale. O que você acha de Willow? E se você fosse trocar, qual seria? Tipo assim, qual outra faixa? Acho que eu não trocaria por nenhuma. Eu acho essa faixa maravilhosa. Boa E resposta. concordo com a Taylor, assim. Eu acho que ela resume muito bem o. Acho que todo o ideário, né, do folclore. O folclore não, do Evermore que a gente tá falando. Que tem. Porque a gente sabe, né, que o folclore, o Evermore, ele é um irmão, um álbum irmão do folclore, mas ele também tem muitas diferenças, né? E eu acho que essas Uhum. diferenças estão muito bem traduzidas em Willow. E porque eu acho que outras faixas do Evermore também tem um pouco. Tem até pessoal que fala, né? Ah, essa faixa aqui foi descarte do folclore, que não sei o quê. E eu acho que o Willow é uma que, assim, não tem como ela não fazer parte do Evermore, sabe? Que tem Uhum. toda essa a estética que ela utilizou também no clipe, né? Com aquela capa verde e tudo E mais, é que ela bem usou na The Eras diferente. também. A floresta. Eu não sei vocês, mas quando eu penso no Evermore, diferente do folclore, eu imagino uma floresta à noite. E o folclore imagina Uhum. aquela temática mais bucólica, aquele campo, né, mais baixinho, que nem aparece no Touchcore, ensaio, né? né? É. Aquela coisa E eu acho mais que, campo. Uhum. Mais sou uma sim, e não tem camponesa. como. O Willow é muito essa coisa da noite, né? Se eu Sim, fosse usar desse contraste, eu acho que eu falaria assim, que o folclore é o dia e o Evermore é a noite. Então, se você for ver, tem muitos elementos de luz, né, iluminação e tudo mais no Evermore do que no folclore. Então,
A maioria dos eventos que acontecem no Nevermore acontecem, a gente imagina que aconteçam durante a noite, então eu acho isso muito, muito interessante. Eu acho o Ivy uma faixa que também define muito bem o álbum, além de Cowboy Like Me, Ai, seria mas, também. mas acho que traz essa aura de bruxa mesmo é o Willow, não tem como. É, total. Combina muito. Eu amo Willow, amo essa era Wicca que ela teve. E quando. Bom que a Laurinha trouxe essa questão do como a gente visualiza álbuns, né? Porque pra mim, Folklore e Evermore são irmãs, mas Folklore é estranho, mas eu vou tentar explicar pra vocês. Vamos ver se faz sentido. Pra mim, o Folklore, ele é um álbum verão-primavera, só que não é o verão, gente, de janeiro, fevereiro. Não é esse verão que eu imagino. É o verão que eu tenho aqui mais onde eu moro, que é... Eu moro no sul. Então, o nosso verão aqui, ele pode ser muito quente, sim, ele vai até os 40 graus. Mas, os fins de tarde são bem friozinhos, tem aquela brisa, sabe? Aquela maresia. Então, é esse o verão deles lá no hemisfério norte. E é o verão que eu imagino que a Taylor tenha imaginado para o Folklore, né? Ela já falou diversas vezes que o Folklore é um álbum verão-primavera, que ela sempre viu, né? Verão-primavera. E o Evermore é inverno, outono. E pra mim isso é muito claro, assim, ó, muito claro mesmo. Mas quando eu imagino em cores, Folklore, claro, ele é preto e branco, mas eu imagino cores totalmente frias, azul frio, um verde mais frio também, um amarelinho bem quase branco. E o Evermore não. O Evermore eu imagino terracota, eu imagino laranja escuro, marrom, essas cores mais fortes, né? E o Willow, pra mim, tem todas essas cores, né? Então, eu acho é perfeita. Não sei se fez sentido pra vocês, mas na minha cabeça é assim. É isso. E Fez, é sobre amiga. isso. Fez, amiga. Mas enfim, a próxima é do meu queridinho, Midnights, que é Lavender Haze. E, gente, essa música Ih, começou vocês vão assim. achar. Não, não. Sabe o que eu ia falar? Que vocês vão me achar uma hipócrita. E realmente eu sou. Porque Lavender Haze, a primeira coisa que eu pensei quando eu escutei foi: caralho, isso aqui é I think he knows. Tipo assim, I think he knows. I think he knows que deu certo. Porque eu amo Lavender Haze. Agora, né, na época eu não curti muito, porque eu fiquei pensando, cara, eu acho que vai ser um lover diferente. Foi a primeira coisa que eu imaginei. Mas graças a Deus ela me provou, né, errado. Enfim, Lavender Haze, o termo, foi muito usado nos anos 50, inclusive foi de onde a Taylor tirou a inspiração, né, da série Mad Men. Mad Men? Mad Men. E ela traduz basicamente o sentimento de estar apaixonado, né, de estar nessa Lavender Haze, né, só... Queria que vocês estivessem vendo o que eu tô fazendo aqui, mas é um gesto de, ó... Enfim. Quem sabe, Cara, sabe. De estar nessa névoa, né? Nessa. Mas, gente, quem estava acompanhando. Só vou finalizar essa fala, Julinha. Quem estava acompanhando o lançamento do Midnight no TSBR sabe o que eu falei. A primeira coisa que eu falei, depois de eu falar que I Think He Knows, foi: gente, essa música aqui é uma red flag, viu? É uma red flag. É muito red flag. exatamente. Era isso que eu ia Muitas falar. pessoas. É, Muitas pessoas falaram assim no TSBR, né? Não, porque, ai, essa música é empoderada. Porque na música ela fala, né? Ai, tudo que eles. Eu esqueci a letra, gente. Mas tudo que eles me perguntam é se eu vou ser All they keep sua asking noiva. me. Isso. If I'm gonna be your bride. Eu tava pensando em inglês, gente, por isso que eu confundi. Mas enfim, falando, né, que ela não queria ser noiva, porque só vem noiva ou só vem garotas da noite, enfim. Gente, eu fiquei pensando, cara, isso aqui não é a Taylor. Essa letra que tá aqui, ó, muito. Ela tava fumando ali uma lavanda, porque pra ela pensar isso, depois de 9 álbuns falando o contrário, é foda, viu? É foda. Ai, eu, tipo assim,
primeira coisa que eu pensei quando eu escutei essa foi. Na verdade, eu nem, não foi algo que eu pensei, foi algo que eu senti, eu fiquei preocupada. Porque, gente, eu juro pra vocês, eu escutei aquela música, eu falei, gente, isso aqui não tá legal, isso aqui, sabe? Tipo, é muito claro que ela tava tentando convencer ela mesma de que aquilo Uhum. ali era o lugar em que ela gostava de estar. Tipo, ela, dá pra Uhum. ver que, sabe, ela tava tentando meio que fazer uma reafirmação. Então, na verdade, eu acho essa música, pode ser um pouco polêmica, eu acho ela triste, eu não acho ela. Tipo, quando eu começo a Uhum. tocar em festa, assim, me bate uma bad vibes, porque me lembra, assim, tipo, alguém Uhum. que tá preso em um relacionamento abusivo. Não estou falando que ela estava em um relacionamento abusivo, eu tô falando que o que ela descreve ali é muito o que uma pessoa em um relacionamento abusivo sente, tá? Então não tô falando que ela estava, só, enfim, só que lembra muito. E me bate uma bad vibes, assim, não sei. Eu não curto Uhum. muito, acho que é a que eu menos escuto. Acho que eu até escuto É a Forget That tipo. You Existed mais. É que, tipo, é um sentimento. Inclusive, ela botou essa música, gente, na playlist dela, quando ela fez as playlists do Tortured Poets Department, né? Das fases de luto e tal, estágios de luto. Ela botou em negação, porque é uma música, gente, é muito Uhum. negação. Sim. Tipo assim, ela queria convencer ela mesma que ela tava bem, que ela tava naquela névoa de lavanda, apaixonada, e que tudo ia ficar bem, porque eles, né, estavam num relacionamento ali de, na época, 5 anos. Mas, gente, depois 6, né? Mas, enfim, tudo pra mim sempre foi besteira. E foi a primeira coisa que eu falei. Pois, gente, isso aqui é um red flag enorme. Isso aqui não me parece ser uma coisa legal de se falar, né? Tipo assim, é, you don't really read into my melancholia. Tipo assim, ele não se importa que tu tá com depressão, amor, e ele não se importa que tu tá melancólica, ele não se importa com a tua Exatamente. tristeza, e tu acha Sim. isso positivo. Oi? Tudo bem. Inclusive aquela cena no clipe que tá o ator, gostosíssimo, inclusive, deitado, Pitel. dormindo. Um pitel. Ele tá deitado dormindo e olhando pro lado. E aí ela tá acordada no meio da madrugada, né? Midnight, enfim. E tem uma nuvem preta na cabeça dela, tipo. Aquilo foi muito Ai, red aquilo flag, ali gente. bateu. Bateu, Aquilo não é bateu. positivo. Tipo assim. E na cabeça dela, ela tava nessa névoa de lavanda, né? Tipo, querendo dizer que, ele é tão bom pra mim porque ele nem se importa que eu tenho depressão. Que delícia, que Aham. maravilhoso. Tipo assim, oi? Oi? Exatamente. E eu tô bem, tá tudo bem. Tá E tudo depois, bem. Eu tô nesse aqui quase long, me long. matando, quase me desvivendo, mas ele não se importa, então tá tudo bem. Não, gente, pelo amor de Exato. Deus. Claro, não foi isso que ela quis dizer, gente. Tô aqui exagerando, né? Eu sou uma pessoa exagerada. Não, mas Mas, você pegou o core. Porque, tipo, em sim. So Long London ela fala basicamente. Quando ela fala que ela Uhum. perdeu o tempo. O tempo. Ai, como é que é, gente? Aquela parte que ela fala. But I hate that I love this place. I'm so. Por Ai, so como é que é? long. Uhum. Que Tipo, eu. ela. Que ela quebrou as costas dela segurando o. De segurar os dois. E aí depois ela fala, né? Que ela. Caralho, eu tava com a música na cabeça e eu esqueci. É Gente, sempre isso. estamos todas Ah, muito medicadas. atrasou dona Ela. fazendo efeito, gente. Gente. Ai, amiga, eu tô tomando também, depois a gente conversa sobre isso. Então, é aquela parte que ela fala assim, ai meu Deus do céu, and I hate that I love this place for so long. For so É tipo long, isso, London. É. sabe? Uhum, uhum. Tu é muito poser, É, viu? Eu também. Só as poser on. enquanto vocês lembram aí o nome a letra da música, eu vou comentar. Eu acho que esse do Lavender Haze também teve todo aquele rolê, né, dela ter postado o vídeo explicando a faixa e ela Uhum. apagou do nada o vídeo de todas as plataformas, assim, foi muito esquisito. E acho que hoje eu Amiga, acho que, e pelo menos, foi depois que saiu o negócio da People, amiga. Lembra que a People confirmou que eles tinham terminado? Umas 2 horas depois ela não, foi lá e apagou não, o coisa. então eu acho que justamente essa exclusão
desse vídeo só reforça que a ideia de que ela estava vivendo em negação, né? Eu acho que foi justamente essa Uhum. o que ela deve ter pensado, né, nesse contexto. Porque imagina, você abre um álbum falando sobre isso, né? Escolhe essa faixa para abrir o álbum novo, e aí em seguida ela termina o relacionamento com o cara. Eu acho que teve essa. Ela deve ter se ficado nesse dilema, né? Deve ter batido muito pra ela nesse lugar aí. E eu acho que Uhum. Total. acho que tem uma ironia também no nome da faixa, né? Que é essa névoa. Que a gente falou, né? Parecia que ela tava mais fumada na névoa de lavanda. E eu acho que é muito isso. Essa névoa meio que nublando a visão dela sobre a situação, sabe? Boa. Então, Ai, pra amiga, mim, eu criou adoro quando esse. você caneta. Pra mim, virou essa. Pra mim, o significado virou esse, entendeu? E quando eu escutei o álbum pela primeira vez, eu não gostei dessa faixa. Foi uma das que eu não gostei. Inclusive várias Midnights, mas agora eu gosto. E eu acho que essa faixa, não, pra mim, ela não. Eu vou discordar da Taylor. Eu acho que ela não representa, assim, não apresenta o álbum pra gente, né? Como que, sei lá, a imagem que ele passa pra mim, pelo menos. E eu acho que outras faixas podiam representar isso muito melhor. Inclusive. A própria Anti-Hero, né? Eu acho que fala mais do tema do álbum do que Lavender Haze. Então, acho que foi o que a Júlia falou. Ela tá tentando passar mais uma mensagem pra ela mesma, né? Ai, tá tudo bem, tá tudo certo. E no fim, ela acho que ela mesma percebeu que ela tava em negação. Uhum. Falou tudo, amiga. É isso aí. Acho que a gente já pode pular pra Torture Poets Department, que tem como opening track Fortnite, que foi muito criticada, duramente criticada pelo fandom, né? De ter sido escolha tanto É pra abrir hoje. para abrir o álbum como primeiro single, né? Lead single. E o que eu acho interessante apontar dessa faixa é que ela é a única colaboração que é opening track. Eu acho que também causou um pouquinho de estranhamento, né? Porque a Taylor nunca tinha feito isso antes. Mas eu vou defender Fortnite até o fim, porque eu adoro essa faixa. E eu acho que ela Eu retrata também. muito bem os temas, né? Que são recorrentes, né, no álbum. E eu concordo com a escolha dela para ser abertura. Porque ela foi justamente, né, a Taylor fala, né, que ela foi escrita nessa perspectiva trágica, né, de perder um amor e pensar todos os dias em como poderia ter sido se tudo tivesse dado certo, né? Ela diz que a canção tem essa abordagem, né, mais dramática sobre o amor e a perda, e a gente vê de fato esses elementos em outras faixas do álbum, né? Então, apesar de Uhum. ela ter sido muito criticada, eu gosto muito de Fortnite, bastante. E eu não acho que Sim. merece hate. Não, não Eu merece, gente, também pelo amor de acho. Deus, quando ela fala All my mornings are Monday stuck in an endless February. Só critica quem nunca teve Sim! depressão. Uhum. Sério, Sim. viu Imagina vocais, abrir Ju? o álbum Amei. com essa Ai, frase. de... Imagina abrir. Todo mundo fala, né, que o álbum seria melhor com My Boy, que é Oh, here we go again. Mas eu não acho, gente. Eu acho que I was supposed to be sent away, but they forgot to come and get me. Uhum. Tipo assim, ela abre o álbum falando que ela tava basicamente louca, né, gente? Entre aspas, claro. Entre aspas, Insana. não. Que ela estava, assim, num episódio de mania, como ela diz no epílogo. Mas ela estava insana, ela estava assim, meu Deus, eu realmente estou maluca. Era pra eu estar indo para um manicômio, mas, né, ao invés disso, estou aqui tentando essa relação. Basicamente é isso. E eu amo a analogia que ela fez. Eu acho que é uma das músicas no Tortured Poets que são mais inteligentes. Porque, pra quem ainda não entendeu, ou pra quem não sabe, ou não se ligou, enfim, Fortnite, ela tem toda uma analogia com o subúrbio norte-americano, né? Aquela coisa tipo. Sabe uma série que eu imagino muito pra Fortnite? É a segunda temporada de. Não, a terceira temporada de You. Vocês viram a terceira temporada de You? Que tem o Não. Joe, que tem a Não. Love Queen. Ai, gente, vocês são podres. Vocês são podres, sério. Ai, é Vocês muito têm que ver ruim, mais amiga. coisa. Não, amiga, é maravilhosa. Não, gente, tô brincando. Não acho maravilhosa, mas eu assisti essa temporada. E basicamente você passa no subúrbio norte-americano. E aí, tipo, tem toda aquela família feliz vibes, sabe? E Fortnite brinca com essa analogia, né? Dizendo que ela, seria vizinha dele, e aí se ela fosse vizinha dele, e ele tivesse casado com uma mulher, e ela tivesse casado, e ela tivesse casado com um homem, eles iam ter isso, ter aquilo, e aí ela, né, enfim, toda a letra da música, eu acho
muito boa. É uma das minhas analogias, metáforas, enfim, favoritas no Tortured Poets Department. E eu não vejo outra abrindo. Não vejo nem My Boy Only Breaks His Favorite Toys. Apesar da primeira frase ser legal, né? Oh, here we go again. Falar que ela começava o álbum falando que ela deveria estar internada. Gente, ela canetou muito. Vocês precisam aceitar. Mude. Vocês precisam aceitar. É isso. Essa é a minha contribuição. E eu amo, viu? Eu acho muito boa. Eu amo a produção dela. E eu acho que o outro dela com o Post Malone e a Taylor harmonizando é um dos melhores da carreira. Bom, gente, a gente, né, finalmente chegamos à última opening track que a gente vai comentar aqui, que é To the Life of a Showgirl, The Faith of Ophelia, né? Que é a opening track, como a gente ficou sabendo hoje, né? Está gravando na sexta-feira, que é o primeiro single do álbum. Então, só dando um contexto, assim, né, pra gente sermos muito cultas, Ophelia, ela é uma personagem de Hamlet do William Shakespeare. Então, a personagem, ela vive um dilema que acaba acarretando nela uma certa instabilidade emocional que leva ela a se afogar. E aí, o que deixa a dúvida é se ela se afogou por acidente ou se teria sido algo premeditado. Então, esse é uns grandes mistérios, assim, das obras do Shakespeare, de entender se, de fato, a filha ela se afogou, porque ela estava, se eu não me engano, colhendo alguma coisa, tipo fruta, estava perto de uma árvore, não lembro, vocês me corrijam aí, e aí ela acabou se afogando, ou se, de fato, ela decidiu, né, tirar a própria vida dela. É um mistério, mas é um mistério que, assim, ninguém nunca vai saber a resposta, porque, enfim, já faz muito tempo. Mas eu tô muito, muito Vamos interessada. via tabuleiro Ouija perguntar pelo William Shakespeare. Perguntar assim, chat GPT, se você fosse o Shakespeare, me responda. E assim, gente, eu tô muito ansiosa pra saber como é que ela vai fazer pra relacionar o filha com Showgirl, né? No clipe, principalmente. Qual que vai ser a relação? O que que ela vai usar pra fazer? Pode falar. Porque parece ser tão melancólica, né? Quando a gente pensa nesse Exato. significado, parece uma coisa tão melancólica, uma coisa tipo assim, meu Deus, eu tô indo de Ofília, né? Exato. Então, E tipo, assim, sim, e como vai ser um álbum mais, né, dançante e tal, você fica, putz, como é que ela vai fazer isso? Então, assim, estou ela vai ansiosa. dançar no túmulo da Ofília, como é que vai ser? Ela vai se afogar? Ai, Como é que gente, que vai horror. ser? Ai, que medo, né? Enfim, mas é isso. Pois é, a Ofília, a Ofélia no Brasil, né, gente? A nome da personagem aqui no Brasil que a gente tá falando é Ofélia. Então, ela é uma personagem, né, como a Julia disse, ela é trágica. E a história dela se constrói, né, em torno desse amor, do amor que ela teve pelo Hamlet. E desse dever familiar que ela tem. E também de uma opressão social muito forte. Inclusive, eu acho assim, ó, o William Shakespeare quebrou tabus, viu? Escrevendo a Ofília na época dele. E tem esse término bem ambíguo, mas sem dar spoiler. Inclusive, gente, é um livro super pequeno. Eu acho que vale a pena vocês lerem. Sim, Eu li já. Já leu, Larinha? Suas notas. Já li. Eu gostei muito eu prefiro Romeu e Julieta, mas eu achei bem interessante a história do Hamlet. Inclusive a frase, né, que todo mundo conhece, que é ser ou não ser eis a questão. Eu acho que a fama dela é bem justificada, porque eu acho que quando eu li o livro, eu achei, assim, a frase bem impactante, assim, bem... Sim. Tem esse dilema muito forte na história, e eu acho que foi uma canetada, assim, que é reconhecida até hoje com razão, tá? Então, eu não lembro muito da Ofélia, vou ser sincera, porque faz um tempinho que eu li o livro, então esses detalhes, assim, eu lembro pouco. Mas eu lembro de ter gostado bastante da história, apesar de ter preferido Romeu e Julieta. Eu gostei né, do poder que essa frase carrega até hoje, né? Eu acho bem interessante.
Sim, a Ofélia, dando uma resumida aqui, como a gente não é spoiler, tá? Pelo amor de Deus, é um ensaio lá de 1600 e cacetinha, então não é spoiler mais. Mas enfim, é, acho que a gente já comentou sobre isso lá no episódio do Showgirl, que foi o primeiro da temporada. Mas voltando, o Hamlet, ele basicamente trata a Ofélia com frieza, né? E ali uma certa crueldade, dizendo frases pra ela e tal. E insultando, né? Ela. Só que, assim, ficou também outra coisa que eu acho legal na escrita do Shakespeare. E quem sou eu pra achar legal, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu digo, é uma coisa que eu gosto, é que ele deixa muitas coisas em ambíguo, né? E essa crueza, essa friedade, crueza. Eu não acredito que Gente, eu ia falar crueldade e frieza. E eu falei crueza. Mas vocês entenderam? E essa crueldade e frieza do Hamlet com a Ofélia, ela é uma coisa que fica, tipo assim, ele tá sendo cruel porque ele quer proteger ela, ou porque ele não gosta mais dela, ou ele tá indiferente. Então, assim, é outra coisa que fica, será que é ou não é? Então é muito difícil saber, né, se o Hamlet ele tava fingindo quando ele magoou ela. Mas a questão é que ele magoou e ela ficou muito mal. E, entre aspas, né, ela ficou ali na época, né, dizem que ela ficou louca, não sei o que, não sei o que. Provavelmente ela entrou em depressão, coitada. E ela passou a, literalmente, cantar, ter esses Uhum. desvaneios e cantar canções, né, fragmentadas e com conotação de perda, morte, ou sexualidade reprimida, inclusive, falando coisas desconexas. Então, assim, ela foi vista pelas pessoas como porque ela tava nesse estado, ela foi vista como insana, como louca. E, enfim, né, ela acabou morrendo porque ela caiu, entre aspas, nesse rio, enquanto colhia flores. Viu, Julinha? Lembrei, colher flores. Colhendo flores. Não Tá. flores, é. E eu acho que no Showgirl, eu acho que ela pode fazer uma analogia do tipo. A única coisa que eu consigo pensar no momento é ela, a Taylor, né? Escrevendo sobre não ser a Ofélia. Então, a minha cabeça vai diretamente pro fato de como ela tava em The Prophecy, que eu acho que é outra música, que tem essas. Não que é igual a maneira Hamlet, do Shakespeare escrever, não é isso que eu tô falando. Mas eu acho que dá uma vibe. Dá uma vibe peças antigas, sabe? Tipo assim, ensaios antigos. The Sim. Prophecy. Então eu fico imaginando ela em The Prophecy versus ela em Ophelia. E eu fico imaginando ela depois de ter conhecido o Travis e nessa, enfim, eles são noivos, são aí o grande amor da vida dela, né? Pelo que a gente sabe até agora. Que ela vai casar com ele. Enfim, eu imagino ela fazendo essa coisa de tipo, eu não virei a Ofélia, você não me tratou assim, então eu tô meio que salva da Uhum. profecia, sabe? Dessa profecia da Ofélia, no caso. Então, na minha cabeça, é a única coisa que eu consigo pensar, né, pra ser uma coisa autobiográfica ali dela. Não sei vocês. Eu, eu acho que essa coisa da solidão da Ofélia faz muito sentido nisso que você falou, né? Da Taylor falar que ela não teve o mesmo destino que ela. Porque, só complementando, né, que você falou da história dela, do Hamlet, qual que é a história principal do Hamlet, né? Ele tem o pai dele, que é o rei, acaba morrendo, e a história do livro se desenrola a partir de um sentimento de vingança que o Hamlet nutre, né, a história inteira, porque ele quer se vingar do assassino do pai dele, que é o próprio tio. Então, o Hamlet fica perdido também numa certa espécie de obsessão, né, pra tentar puxar o tapete do tio, né? E aí, nessa tentativa de se vingar, quem acaba morrendo é o pai da Ofélia. Ele cria Uhum. uma peça de teatro e tudo mais, e quem acaba morrendo é o pai dela. Então, ela se vê tanto nesse sentimento de perder o Hamlet, né? De não saber o que ele, de fato, ele quer dela, né? E tem essa dupla decepção do afastamento do Hamlet e da perda do pai. Então, eu acho que essa solidão que ela sente é o que acaba culminando nesse destino que ela tem, né?
Então, eu acho que faz muito sentido isso que você falou da Taylor retratar o contrário do que a Ofélia supostamente viveu, né? Eu acho que faz muito. Eu acho que essa coisa de utilizar da literatura para explicar sentimentos, né, mundanos que todo mundo tem, é um artifício que a Taylor vem usando, né, mas nas músicas dela. Eu acho que aqui ia funcionar muito, muito bem. Sim, Uhum. concordo. Outra coisa que também a gente pode citar é que nesse caso da Ofélia ainda, tu falou desse sentimento, né? Porque o pai dela morreu e ela tinha uma dependência muito grande e uma opressão familiar dentro, né? Do círculo Uhum. dela. Porque, gente, pelo amor de Deus, vamos imaginar ali uma mulher dos 1600, 1700, né? Não tem nem com que comparar com uma mulher de agora. Mas Sim. tem essa questão da opressão familiar, né? E da dependência emocional que ela tinha, primeiro com o pai dela, que era não amorosa, né? Pelo amor de Deus. Tô dizendo uma dependência é, de paternal mesmo, né? Porque acho que além do amor que talvez ela sentia pelo pai, tinha mais a questão de ele era o chefe da casa, enfim, essas coisas, né, que vem aí, essas tradições do patriarcado. E também a dependência emocional que ela criou com o Hamlet, né, e depois aconteceu tudo isso. Então é babado. E gostaria de dizer que, além disso, né, quando a gente tá falando sobre essa coisa familiar aí, no álbum a gente tem Feather Figure, que é uma canção que eu, Duda, não acho que vai ser sobre pai e mãe da Taylor, né? Eu acho que vai ser uma canção bem sexual. Mas é legal que ela tem esses nomes aí, The Eldest Daughter, que é a track 5, que eu tô super ansiosa pra escutar, porque eu não faço nem ideia o que ela vai cantar em Eldest Daughter. Mas são duas coisas que são legais de pontuar, que se encaixam, né, ali com a opening track. Eu acho que a opening track, ela serve para além de apresentar o que o álbum é e representar ele, fazer essas conexões, né? Como a gente teve ali em State of Grace, que a gente teve ali no Folklore, no Evermore. Enfim, eu acho que... Eu Eu acho acho que... que os estudantes de psicologia vão gostar muito de fazer uma análise desse álbum. De psicanálise, de Freud, gente, um Aham, petcast, Freud. tá Freud tudo explica, bem. Freud explica. Pode explicar, tá? Uma coisa que eu acho que também a gente pode ressaltar como uma curiosidade interessante é que The Fate of Ophelia vai ser a sexta, não, quinta faixa, né, de abertura que vai virar single, né? Que também é single, que ela já teve Tim McGraw, Mine, Willow e Fortnite, se eu não contei errado. São as faixas de abertura que também são single, que eu acho que reforça, então, a convicção da Taylor, né, que cada uma dessas faixas representa tão bem o álbum, que ela não só foi escolhida para abrir a obra, como para representá-la comercialmente, né? Então, isso me deixa ainda mais ansiosa para ouvir The Fate of Ophelia e saber do que ela vai falar, porque eu acho que vai justamente definir muito bem o álbum. É. Só, amiga, tem Ready for It ainda e tem... Tu não tá falando de lead single, né? Lead? Ah, lead single. Eu pensei que era de... Lead. Não. Escutei errado. Escutei errado, está certo. Está certo. Porque de single ainda tem outras. Mas sim, lead Sim, single sim. são essas. Gente, a gente vai falar a nossa E... favorita? Qual que é a É nossa? isso que Ah, eu ia é perguntar verdade. agora. A gente É, não falou nossa mais favorita e nossa menos favorita. eu Vai, acho que é Julinha, tu melhor. é... Ah, Tu fala, Julinha, tá muito quieta. bom, meninas, eu acho que nesse momento de vida que eu tô, vai ser Fortnite, minha favorita. Ok, ok. Né, Justo. vamos, justo. Gente, a menos favorita, ai, eu fico entre as duas horríveis, horrorosas. Ai, brincadeira. Vai ser Lavender Haze. Porque eu acho Red Flag. Ai, Duda, pelo amor de Deus, Ah, né? tá, eu entendi. Entendeu? Entendeu? Não é que eu Mas, não acho a música ruim, mas é amiga, que eu acho assim, a música. Gente, eu não consigo escutar uma coisa quando eu tenho, tipo assim, sabe, me dá um estralo, isso aqui não é legal. Eu não consigo sabe que escutar. pior que tu sempre falou isso. Sempre falou isso, desde o lançamento do Midnight, tu falou. Gente, Assim, não dá, não tem como. Pra mim é tipo não Ors, tem. sabe?
Ors é ótima, música ótima, mas eu não Gente. consigo ouvir. Também. Eu tenho esse mesmo sentimento, por isso que eu te escuto. Eu acho justíssimo. Porque, nossa, Ors, eu tenho tanto ranço dessa música. É a única, Ai, gente, única não dá. música de Speak Now que eu tenho ranço. Porque vem Não aquela dá. cara nojenta do John Mayer. Não consigo, gente. Uhum. Não dá. Não dá. Muito ranço. Eu Imagina a acredito. Taylor. Imagina a Taylor, cantando né? essa. Imagina. Ela tem que dissociar muito quando ela canta essas músicas, meu Deus. E Ai, tu, Laurinha? A minha favorita, acho que eu fico um pouco dividida, porque tem aquela coisa, né? É o que a gente considera a melhor faixa para abrir o álbum, ou das faixas que são abertura, a minha favorita, que aí eu mudo de opinião, entendeu? Eu tenho esse dilema. Amiga, Mas, só vai. Só vai, amiga. mas aí eu vou falar assim do coração, tá? No sentimento do coração. Hoje é Fearless, a minha favorita. E Nossa, me a men surpreendeu. eu gosto muito dessa faixa. Eu acho que é uma das minhas Apaixonada. favoritas. Quem Eu que gosto é? muito dessa. Pior que não. Aquela chata Amiga. quinta série, né? Gente, quem conhece a Laurinha sabe que ela é muito fearless, assim, o álbum é muito fearless. Eu acho É que se a verdade. Laurinha fosse um álbum, ela seria o fearless. Verdade. E eu tenho amigas que Eu acho que. concordam, viu? Ah, viu? Ó. Ai, Laurinha tem muito previsível. Só Então, haters. Não, gente, isso é uma piada interna, viu? Isso não é hate. É que eu e a Laurinha, a gente sempre brinca que a gente é muito previsível, só isso. Dando contexto pro pessoal. aquela amiga previsível. É. Então, hoje a minha favorita é Fearless, e acho que a menos favorita também é a Forgot You Exist, né? Que a gente falou, descascou ela aqui hoje, então não tinha como. Mas eu concordo com a Júlia, que eu também fico bem tendenciosa a falar Lavender Haze pelo mesmo motivo. Uhum. Tá, e qual tu acha que combina mais? Tu falou que ia falar do teu coração, mas é que tu. A outra. Eu acho que a que mais funciona como abertura é State of Grace. Uhum. É. Porque, eu acho maravilhosa essa música, não tem como. E a E aquilo sua, que a gente Duda? falou aqui, né? Que a gente falou desse contraste que ela tem e tudo mais, eu acho perfeito. Uhum. A minha é do ano, gente. Não tem nem o que falar. A minha Sabia? sempre foi State of Grace. Aí começou previsível, que ódio. A... sempre foi State of Grace, tá? Só queria comentar que sempre foi State of Grace até 2020. Aquele 24 de julho. I'm doing good, emocionou o cheiro. Taylor, same. Mudou vidas, né? Same, mudou a minha vida. E eu acho que, gente, Ophelia vai ter que ser, tipo assim, muito insanamente insana pra superar The One. Eu acho que não vai, porque The One é folklore, é o meu álbum no coração. E a menos favorito também já ficou álbum no episódio. É I Forgot You Existed, óbvio. Eu acho que. Não sei. E eu acho que. Fora I Forgot That You Existed. Gente, eu concordo com todas. Eu não tenho uma que eu. Assim, que eu não goste como opening track. Uhum. Assim, eu acho que só I Forgot That You Existed é aquela ali que eu entendo, novamente, eu entendo porque que ela escolheu, mas tem vezes que a gente tem que evitar, sabe? Assim, mesmo entendendo, a A gente gente é tem que fatiga. simplesmente evitar. É só isso, é essa opinião. Enfim, gente, esse episódio tá gigante. A gente já vai ficando por aqui. Muito obrigada por tirarem esse tempo enorme para nos escutarem, para comentar uma coisinha, para, né, falar com a gente lá no Insta, enfim. E obrigada, Ju, por estar aqui com a gente nessa noite de sexta-feira. Ai, é um prazer, gente. Amo. Então, aproveitem e sigam a gente também nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades dessa nova era. É @SwiftCast no Instagram, @TaylorSwiftBR no Twitter e no Instagram, e @TaylorSwiftBra no Telegram. O SwiftCast é produzido e dirigido pelo Thiago Souza, @TiquesVerso. Beijo, pessoal, até mais! Beijo! Beijo. Tchau, tchau.